Bom, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, doutor, e não tem como não falar sobre essa celeridade, né, o agendamento para 25 de março do julgamento referente ao 8 de janeiro. São 33 pessoas, mais o presidente Jair Bolsonaro. Isso deve acontecer numa turma, que é a primeira turma, presidida por Cristiano Zanin, e também com a participação de Alexandre de Moraes. Eu quero ouvi-la não só sobre a celeridade, mas sobre todo o atropelo, né, do Estado de Direito, do devido processo legal, entre outras arbitrariedades que a gente assiste diante desse caso do 8 de janeiro. Então, Silvio, em relação à celeridade, eu posso dizer o seguinte: eu trabalhei com processo penal durante muitos anos, então recebi muitas e muitas denúncias, e você até consegue fazer esse tipo de coisa rapidamente quando você tem um processo, por exemplo, um processo de furto, um processo de roubo que tem a denúncia tem 2 páginas, com 5 parágrafos. É geralmente assim, essas denúncias de crimes comuns, digamos assim, são denúncias muito enxutas, denúncias ali de 2 páginas, com 5 parágrafos, 6 parágrafos. Então você lê com muita agilidade e recebe a denúncia com muita rapidez. Só que aqui a gente não está tratando de um crime comum, de um crime corriqueiro, de uma vara criminal corriqueira. A gente está tratando de um crime que certamente, né, nunca houve no Brasil. Essa é a primeira vez que está havendo o julgamento de um crime de golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, até porque esses crimes eles foram inseridos muito recentemente no nosso Código Penal. Então é a primeira vez que esses crimes estão aparecendo e eles estão vindo à baila. Pois bem, esse julgamento foi marcado agora para o dia 25. E não é ainda, evidentemente, só para deixar claro para o pessoal, não é o julgamento do processo. É o julgamento do recebimento da denúncia. Eles vão dizer se a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, que são os requisitos lá da denúncia. A denúncia ela tem que ter certos requisitos para ela ser considerada uma denúncia apta a ser a peça inicial de um julgamento. Porque o juiz vai pegar a denúncia, ou juízes, no caso, porque aí vai ser o colegiado, eles vão olhar a denúncia e vão dizer: essa denúncia ela narra o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. A denúncia ela tem que narrar o fato, tem que dizer todas as circunstâncias que nortearam aquele fato, tem que dizer quem são os réus e as suas qualificações. Só um detalhezinho aqui, que nem sempre, no caso aí, eles sabem quem são as pessoas acusadas, mas no processo penal comum, às vezes, só durante o processo que se descobre, às vezes só se sabe o apelido da pessoa, e é muito comum colocar fulano de tal, aí coloca conhecido como tal, aí coloca as características físicas da pessoa, e durante o processo pode ser que alguma testemunha revele. Só para uma informação aí pro pessoal que está assistindo o Estúdio Oeste. Só que aqui, no caso, a gente tem todos os réus identificados, né? Então, qualificação, descrição do fato com todas as suas circunstâncias, vai ver se a denúncia apresenta ali os tipos penais, e no caso apresenta até demais, a meu ver, e é isso que eles vão fazer. Então vai ser um julgamento, não posso nem dizer que é um julgamento, porque um recebimento da denúncia eu não considero, não coloco na categoria de julgamento. E recebimentos de denúncia, esse aí vai ser televisionado porque é este processo midiático. Mas o recebimento da denúncia é um ato muito, muito singelo, é um ato simples, no dia a dia das varas criminais, certo? Não tem uma audiência para você receber a denúncia. No processo penal normal isso não acontece. Só que como se trata de um processo midiático, de um processo rigorosamente político, é claro que eles vão utilizar as câmeras, né, as televisões, para mostrar para o mundo como, né, o Bolsonaro é malvadão, né, os outros denunciados são malvadões, golpistas e etc e tal. Então eles vão fazer aquele baita teatro. Mas é só para esclarecer, o recebimento da denúncia é um ato extremamente simples. Agora, não deveria ser,
nesse caso. Para fazer um ato televisionado como esse, super fundamentado, eu até acharia justificado se fosse para não receber a denúncia. Porque o juiz ele tem duas opções quando a denúncia chega nas mãos dele. Ele pode receber e não receber. E não recebendo, ele vai justificar, olha, aqui os fatos narrados ou não configuram crime, ou não há justa causa para essa denúncia, porque tem que haver a justa causa, ou seja, o Ministério Público ele tem que apresentar elementos mínimos de verossimilhança daqueles fatos. Então, se não apresentar elementos mínimos, o juiz ele pode, sim, se recusar a receber a denúncia. E aí fica por isso mesmo. Só que algo me diz que não vai ser isso que vai acontecer. Algo me diz que sim, que eles vão receber a denúncia e vão receber com muito gosto, com muita satisfação e vão jogar para a galera perante as câmeras. Agora, você estava falando aí ainda há pouco sobre o Cristiano Zanin, porque ele vai ser claramente óbvio, né? Aliás, estamos aqui para isso, para constrangê-lo, para saber se ele vai se dar por suspeito, ele vai considerar as teses que ele mesmo levantou quando ele era advogado do Lula. Será que ele vai levantar agora também as mesmas teses que vão ser levantadas pela defesa do Bolsonaro? Será que ele vai argumentar também que esse julgamento está sendo muito rápido, como ele argumentou na época do Lula? Então ficam aí várias dúvidas. Da mesma maneira, Flávio Dino, ele já chamou o Bolsonaro de genocida. Será que o Flávio Dino ele vai se dar por suspeito? É o mínimo que ele deveria fazer se nós estivéssemos em um estado de direito e não em um estado de exceção, que é o caso. Então, Flávio Dino deveria se dar por suspeito, o próprio Alexandre de Moraes deveria se dar por suspeito, porque, afinal, lembra? Ele era uma das vítimas do tal do golpe, né? Dos tais dos kids pretos. Ele era vítima, então ele vai ser vítima e julgador também. Então, nesse caso, era para ele se afastar desse processo. Outra coisa, o Barroso. Barroso falou para quem quisesse ouvir: nós derrotamos o bolsonarismo. Será que o senhor Barroso ele vai ter a decência de se dar por suspeito para julgar esse processo? Então, assim, se cair nas mãos dele, né? Um dia. Aliás, o André Mendonça, ele estava sustentando que o processo deveria ir para o plenário, para ser julgado por todos eles. E nisso aí, eu acho que o André Mendonça deveria também falar uma verdade que ele não falou, que, na verdade, esse processo nem sequer deveria estar no Supremo Tribunal Federal.